Gente, é com grande satisfação que hoje eu vou apresentar para vocês sobre 4 institutos fundamentais do processo civil brasileiro, que embora sejam frequentemente mencionados tanto em petições quanto sentenças, eles merecem ser estudados com mais atenção, principalmente quanto aos seus fundamentos, os seus efeitos e também as distinções dentre cada um deles. Então hoje vamos tratar de litispendência, coisa julgada, conexão e competência. Todos eles que eu acabei de citar, com implicações práticas diretas para a condução de qualquer processo judicial. Então já deu para a gente ter uma ideia da importância deles. Agora vamos aprofundar o estudo de cada um de forma individual. Bom, primeiro vamos falar sobre a litispendência. Eu vou começar pela litispendência porque é um fenômeno que, em termos mais simples, vamos dizer assim, ele significa a duplicação indevida de processos idênticos em curso de forma simultânea. Ou seja, são processos idênticos em curso juntos. Conforme disposto no artigo 337, inciso 1º do Código de Processo Civil, a litispendência, ela se configura quando duas ações têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, ou seja, são basicamente idênticas em tudo. Mas qual que é o efeito jurídico disso? O juiz, ele deve obrigatoriamente extinguir o segundo processo, sem resolução de mérito, conforme determinado no artigo 485, parágrafo 5º do Código do Processo Civil. Mas por que essa atitude? Trata-se de uma medida de racionalidade e de economia processual, que evita o risco, de decisões contraditórias sobre a mesma demanda. Evita que processos iguais sejam decididos de maneiras diferentes, dependendo do juiz que vai julgar cada uma delas. Então, é importante lembrar que não basta apenas que os pedidos eles sejam parecidos ou que as partes sejam as mesmas. A identidade tripla, ou seja, as mesmas partes, os mesmos pedidos e a mesma causa de pedir, são essenciais para que seja caracterizado a litispendência. Eu vou tentar ilustrar para vocês com um exemplo prático, para ficar mais fácil de conseguir entender a litispendência na prática mesmo. Vamos supor que Maria, ela ajuize uma ação de alimentos contra João, pleiteando 30% dos rendimentos dele para o sustento do filho em comum deles. 2 meses depois desse primeiro ajuizamento da ação, por desorganização ou por um erro mesmo, ela ingressa novamente com outra ação idêntica, com o mesmo pedido, com as mesmas... Gente, gravar vídeo com cachorro em casa não é brincadeira, mas enfim. Então ela ingressa novamente com outra ação idêntica, com o mesmo pedido, com as mesmas partes e a mesma causa de pedir. Por desorganização ou por erro, ela ingressa novamente com outra ação idêntica, com o mesmo pedido, com as mesmas partes, com a mesma causa de pedir. Então, nesse exemplo que eu dei, haverá, então, a litispendência, Então, haverá a extinção desse segundo processo. E, como eu falei, a consequência, ela é clara. O segundo processo, ele será extinto, pois o ordenamento jurídico, ele não permite que se julgue 2 vezes a mesma pretensão em ações idênticas, que é o que caracteriza a litispendência. Bom, depois eu ter me estressado já com as cachorras, mas enfim, vamos lá. O segundo ponto que eu vou falar com vocês será sobre coisa julgada. Agora vamos falar sobre a coisa julgada, que é um conceito extremamente importante também para a segurança jurídica. Enquanto a litispendência ela impede a duplicidade de ações em andamento, a coisa julgada ela vai impedir que o mesmo conflito já resolvido anteriormente seja novamente discutido no judiciário. Segundo o artigo
502 do Código do Processo Civil, coisa julgada é a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Ou seja, é quando algo já transitou em julgado, não cabe mais recurso. Ela pode ser dividida em dois tipos. Primeiro, a coisa julgada formal, que se refere basicamente à imutabilidade da decisão no processo em que foi proferida. E o segundo é a coisa julgada material. A coisa julgada material, ela vai impedir que a mesma matéria ela seja discutida novamente em outro processo. Então, acho que dentre todos ele é o mais fácil, mas mesmo assim, eu vou dar um exemplo para vocês, assim como eu vou dar em todos, para ficar mais tranquilo. Vamos supor que João, ele vai mover uma ação de reconhecimento de união estável contra Ana. O juiz, ele julga totalmente improcedente. Entende que não há provas suficientes dessa convivência deles. Então, a decisão, ela transita em julgado. Beleza. 3 anos depois, João tenta mover uma nova ação, com o mesmo pedido e as mesmas alegações. É a mesma situação. Aqui, temos um claro caso de coisa julgada material. E esse novo processo, ajuizado por João, ele deverá ser extinto com base no artigo 487, inciso 1º, do Código do Processo Civil. Ele deverá ser extinto. A coisa julgada, ela existe principalmente, para garantir a estabilidade, segurança jurídica e a previsibilidade nas relações jurídicas. Se as decisões, elas pudessem ser revistas infinitas vezes, o judiciário, ele se tornaria um instrumento de instabilidade. Todo mundo ia rever todas as decisões, imaginar a bagunça que não viraria o nosso sistema judiciário. Mas, gente, é importante observar que a coisa julgada, ela não se aplica, tá, a decisões que não analisaram o mérito, como, por exemplo, sentenças que extinguem por inépcia da petição ou por ausência de interesse de agir. Nesses casos, não existe, o julgamento do mérito. E, portanto, a questão ela pode sim ser proposta novamente, tá? Porque ela teve algum erro e então a pessoa poderá ajuizar novamente sem problemas. O terceiro ponto que vamos tratar no vídeo de hoje será a conexão. Também é bem tranquilo. A conexão, o que difere ela significativamente dos institutos anteriores é que ela está prevista no artigo 55 do Código do Processo Civil e ela ocorre quando ações elas possuem pedidos ou causas de pedir semelhantes. Não são iguais, são semelhantes, mas não necessariamente são idênticas quanto às suas partes. Então dá para diferenciar ela bem tranquilo dos outros dois pontos que eu falei. O objetivo da conexão é permitir que o juiz ele reúna os processos para julgamento em conjunto, evitando assim decisões contraditórias e promovendo também, claro, muito importante, economia processual. Já que são dois casos semelhantes, então obviamente vai ter economia processual. Novamente, dando um exemplo para vocês, para ficar mais fácil de ser entendido, vamos imaginar que Pedro, ele entra... Esse exemplo que eu vou dar é muito bom, tá? Eu estudei ele, é muito bom. Entra com uma ação de reparação por danos materiais contra uma seguradora, alegando defeito em seu carro, enfim, que foi causado por uma colisão. Ao mesmo tempo, o mecânico, ele entra com outra ação, também contra a mesma seguradora, pedindo o pagamento de conserto do mesmo veículo. Nesse caso, as partes do processo, elas não são idênticas. Mas os fundamentos fáticos, eles vão se entrelaçar. Eles estão lidando com a mesma situação. Então, vão ser extremamente semelhantes. Então, a conexão entre esses processos. Então, nesse caso, o juiz, ele pode determinar a reunião das ações para um julgamento conjunto. Claro, importante isso aqui, tá? Se estiverem tramitando na mesma comarca, conforme autoriza o artigo 58
do Código do Processo Civil. A doutrina, ela reconhece que a conexão, ela visa proteger o princípio da coerência jurisdicional. Por quê? Um mesmo fato jurídico, ele não pode receber duas decisões opostas. Isso comprometeria completamente a credibilidade da justiça, não é mesmo? Então, é sempre importante a gente avaliar o seguinte: se a reunião dos processos realmente favorece a solução eficiente do conflito. O juiz, nesses casos, ele tem discricionalidade técnica para decidir pela reunião ou não, tá? Então, essa decisão, ela irá ficar por conta do juiz. E o quarto e último ponto, que eu vou estar falando com vocês, não menos importante, todos são de extrema importância, né? É a competência. Nada mais é do que a distribuição do poder jurisdicional entre os órgãos do judiciário. Essa competência, ela irá determinar, basicamente, quem deve julgar o quê. Falar assim para ficar mais fácil o entendimento. Quem deve julgar o quê? Ela terá também duas classificações. Ela poderá ser classificada em competência absoluta. A competência absoluta, ela está diretamente relacionada à matéria, à função ou à hierarquia. Por exemplo, uma ação contra a União, ela deve ser julgada pela Justiça Federal. Sem mais, sem menos. Aqui, a incompetência, ela pode ser reconhecida de ofício. E a segunda competência que eu vou abordar com vocês será a competência relativa. Geralmente, ela será territorial. Por exemplo, eu não sei se é foro, mas enfim, de domicílio do réu. A parte, ela deve alegar essa incompetência no início do processo, sob pena de preclusão. Conforme o artigo 64 do CPC, se o juiz ele declara a sua incompetência, os autos eles deverão ser remetidos ao juiz competente, salvo se a incompetência resultar de cláusula de eleição de foro inválida ou abusiva. Na prática, questões de competência, elas não deveria, né? Mas são muito frequentes, né? E, infelizmente, gente, quando essas questões, elas são mal resolvidas, elas causam diversos atrasos muito significativos, né? Elas causam muitos atrasos processuais. Um exemplo bem comum vamos imaginar um contrato de prestação de serviço com cláusula de eleição de foro em São Paulo. Mas o contratante, ele entra com ação no Rio de Janeiro. Se a parte ré, ela não contestar a competência, presume-se que houve uma aceitação tácita. Mas, se contestar oportunamente, o juiz ele poderá declarar incompetência relativa e remeter os autos ao foro eleito. Então, é importante que isso seja notado de forma quase que imediata. Então, a competência, ela está diretamente ligada aos princípios do juiz natural, da legalidade e também, lógico, da eficiência processual. Então, gente, só para dar uma conclusão no vídeo, né? Esses 4 institutos que eu abordei, a litispendência, a coisa julgada, a conexão e a competência, esses 4, eles são pilares, gente, pilares da estrutura processual. Eles são de extrema importância. A litispendência, ela vai impedir, como eu mencionei, ações repetidas ao mesmo tempo. A coisa julgada, ela vai impedir que ações já decididas anteriormente, elas retornem para serem decididas de novo. A conexão, ela irá permitir a racionalização
e a unidade de julgamentos. E a competência, ela basicamente, ela organiza o judiciário e ela segura o julgamento por autoridade legítima. E todos eles, né, eles têm como finalidade, em conjunta, garantir a segurança, garantir, no caso, a segurança jurídica, né, evitar decisões contraditórias, preservar a autoridade das decisões e, é claro, otimizar a atuação do Poder Judiciário, que a gente já sabe que é extremamente sobrecarregado. Então, isso visa também otimizar a atuação dele. Conhecer esses temas, gente, com mais profundidade, né, com mais atenção, eu não considero que seja apenas um exercício acadêmico, né? Para mim, é realmente uma exigência para a prática, realmente, da boa advocacia, da magistratura consciente e da jurisdição eficiente. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso.